vamos falar um tema hoje um pouco diferente dos demais. Vamos falar um pouco sobre preconceito e racismo. O que o senhor acha disso? Bom esse tema. É interessante, Heráclito. É interessante até porque nós, enquanto igreja, a gente precisa estar antenado com as necessidades que são em torno de nós. E a gente sabe que o mundo está passando por uma efervescência, protestos em lugares variados do mundo, Estados Unidos, a maior democracia do mundo, com pessoas desfilando, alguns países da Europa imitando, e até aqui o Brasil também, esse clamor, né, Heráclito, uma resposta que precisa ser dada à violência praticada contra um senhor negro, né, chamado George Floyd. Né? Então, acho interessante que a gente trate sobre isso, querido, com certeza. Então, vamos falar sobre esse tema, certo? Muito bom, racismo e preconceito. Mas vamos, por isso que coloquei lá sobre a nossa live sobre Bíblia, né? Sobre algumas respostas bíblicas, né? O tema não pode sair dessa palavra. E eu tenho um texto da palavra para a gente meditar, para a gente entrar dentro desse assunto maravilhoso. Pois não. Tiago, capítulo de número 2. Vou abrir minha Bíblia aqui também. Pode falar. Tiago, capítulo 2. Os irmãos que estão aí ligados também podem compartilhar, podem... Qual o versículo para chorar? Tiago, capítulo de número 2. 8 e 9. Certo. Parece que caiu. Ah, pronto. Deu uma travadazinha, pastor. É a internet, né? Sempre acontece isso, né, gente? As pessoas querem saber. Tiago, capítulo 2, 8 e 9. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, esse texto aqui é muito forte, se tratando desse assunto nessa noite sobre racismo e preconceito. Antes do senhor falar alguma coisa, né? Israel era um povo preconceituoso, né? Israel se sentia melhor do que todas as nações, né? Tanto que havia um problema, né? Entre judeus e samaritanos, né? Então, o povo judeu era um povo que se sentia melhor que os outros e excluía algumas pessoas. Eles eram até um pouco preconceituosos. Você concorda comigo? É interessante que a gente toque nesse assunto, porque pensar na origem do povo judeu, é preciso lembrar que esse povo foi escravo no Egito, né? Esse povo teve sobre a servidão de Faraó. E se eles estiverem sobre a servidão de Faraó, eles têm uma história de sofrimento, de opressão muito marcante. Evidentemente, historicamente, o povo judeu ele foi criando uma base, depois se tornaram nação, depois passaram a ter uma religião oficial. Esse povo também acabou se achando detentor da lei. Evidentemente, Deus os escolheu para serem guardiões da lei, mas eles não podiam abrir mão da responsabilidade de serem nação sacerdotal. Há um ensino muito claro, sabe, Heráclito, sobre o papel de Israel no meio das nações. Quando você pensa na missão da igreja, você tem que pensar na missão da igreja como uma ação da igreja formada pós a vinda de Cristo, pós Pentecoste, mas você também tem que pensar a missão da igreja, também como uma ação do povo judeu. E o povo judeu tinha a responsabilidade de ser nação sacerdotal, um reino separado por Deus para ser propagador da mensagem do Messias. Mas só que eles começaram a ter uma postura um tanto quanto arrogante em relação à fé. Um texto que me fez lembrar quando o senhor fez essa leitura é de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, ele, para romper com essa coisa que havia dentro dos próprios cristãos judeus, que os primeiros convertidos, os primeiros discípulos de Jesus, foram judeus, né?
a igreja nasce dentro da Judéia, nasce entre os judeus. E, aliás, é preciso dizer que a missão de Jesus, ela é primeiro direcionada à nação de Israel. João narra dizendo o seguinte: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O próprio Jesus disse que quando os discípulos fossem enviados, eles iam primeiro à casa de Israel e nenhuma outra nação. E a gente precisa entender que a missão da igreja ela é dada como pistas por Jesus, pistas de Jesus, em relação ao fato de que as nações seriam alcançadas. Quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele diz que a igreja seria revestida de poder para ser testemunha na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas, para romper com isso, levou-se anos, viu, Heráclito? Porque eles ficaram só na base ali da região da Judéia. E aí, quando Pedro é chamado pelo Espírito de Deus, recebe uma revelação, ele entra em êxtase e vê um vaso em forma de lençol descendo com animais impuros, o Senhor diz: mata e come. Se apropria de ser, eu sou um judeu, nunca toquei em coisa impura. Deus estava usando esse momento, essa indignação de Pedro, como metáfora para que ele fosse até a casa de Cornélio, um gentil. E quando ele chega lá... Para romper esse preconceito. Exatamente isso. E quando ele chega lá, quando Pedro estava pregando para eles, o Espírito veio sobre eles. Quando Pedro retorna para a igreja mãe, em Jerusalém, ele é questionado. Ele é confrontado. Como é que você justifica essa sua ida para os gentios e pregou para os gentios? Ele disse: olha, eu não vou dar muita explicação, só sei de uma coisa: o Espírito que veio sobre nós veio sobre eles. E aí ele diz uma palavra muito chave que combina com o texto que você leu de Tiago. Ele diz assim, ó, Atos 10, 34 e 35. E Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quando Pedro coloca essa característica em Deus, o Deus que não faz acepção de pessoas, na cabeça dele já tinha se quebrado tudo. Né? Ele sabia que o evangelho não podia ficar guetizado, encurralado na Judéia, mas tem que ser expandido para todas as nações. É verdade que Pedro não foi esse apóstolo, esse discípulo que levou a mensagem a todas as nações, mas Paulo foi. Paulo foi. Né? E é importante dizer que o evangelho nunca foi uma boa notícia somente para um povo, foi uma boa notícia para o mundo inteiro, né? Inclusive para alcançar todas as nações. Deus não faz, Heráclito, acepção de pessoas. Isso é importante. Né? É verdade. Glória a Deus. Então vamos entrar nesse tema aí, pastor. Fica à vontade, eu quero que você explane bem esse tema sobre o racismo, né? Porque algumas pessoas, vamos falar da cor negra, que me cabe bem falar, sim, né? A cor negra, algumas pessoas acham que não foi Deus até que criou, né? Porque sabemos que toda raça, tribos e nações foi criação de Deus, né? É verdade, querido. E é importante dizer, viu, Heráclito? Pois não. Pode complementar. Pode falar, meu pastor. Sim. Pois bem. Aí, olha só, é importante dizer que quando Deus criou o homem, né? Jardim do Éden, vamos pensar, né? Muito se estuda, vamos pensar onde foi a localização do Jardim do Éden e tal. É muito especulativo o campo, mas é importante observarmos que quando Deus criou o homem, ele criou do pó da terra, né? E ele deu o nome de Adão. Certo. A palavra hebraica, ela significa aquele que foi tirado da própria terra, aquele que é vermelho como a terra, aquele que é de cor mais escura como o pó da terra. Há de se imaginar, por exemplo, que o primeiro homem ele não tem essa característica nórdica. Quando a gente fala de característica nórdica, a gente está falando da característica do povo nórdico, do povo europeu, mais ao norte da Europa, branco, pálido, pela ausência de melanina, e características geográficas, regionais, antropológicas, culturais, que acabam determinando esse corpo. No meu entender, Adão tinha características mais escuras, ele era reconhecido por ser alguém advindo da própria terra.
Deus nunca teve compromisso, sabe, Heráclito, com raça, mas Deus tem compromisso com a diversidade. Deus é criativo. Não sei se o senhor lembra a gente conversando, a gente fala da beleza da criação e a gente imagina Deus assim criando coisas assim, numa diversidade tão grande, não é? Ele como é que diríamos assim, ele demonstra a sua felicidade em criar o que é diferente. Nada é igual nesse universo, nada. Essa coisa da gente querer padronizar, uniformizar, tornar as pessoas iguais, é uma postura anti-Deus. Deus é criativo, né? Deus criou toda a beleza do universo, com todas as cores, com toda a diversidade que há no universo, inclusive ao criar o ser humano. Então, eu entendo assim. E o propósito de Deus sempre foi todas as nações, Heráclito. Apesar da confusão que acontece em Babel, de espalhar as pessoas, e de ali haver o surgimento linguístico na narrativa bíblica, né? Na construção do imaginário que a gente tem sobre o surgimento da humanidade, Deus espalha as nações, mas Atos 2 é engraçado que, sim, em Gênesis há uma dispersão dos povos, Atos 2 é uma congregação dos povos, né? Quando a gente lê o começo, ali estavam todas as nações da época. Inclusive tinha lá, né? Nigerianos, né? Africanos, sim, tem lá também. É citado, Heráclito, quando a gente vê a admiração do povo, né? E ouvimos falar em nossa própria língua, aí vai citando gente da Mesopotâmia, né? Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia. Então tinha africanos presentes, né? Na descida do Espírito, né? É interessante que a Bíblia ela dá destaque a várias personagens negras. Você vê em Mateus capítulo 12, também nota aqui, 12, 42, Jesus cita a rainha de Sabá. A rainha de Sabá é uma personagem negra. Ele destaca que essa rainha de Sabá veio visitar Salomão. E 2000 anos depois, essa mulher fez alguma coisa muito importante. Essa mulher teve um destaque muito grande, porque 2000 anos depois Jesus se lembrou dela. A gente percebe que entre os próprios discípulos houve uma preocupação da igreja em alcançar, por exemplo, quando aquela narrativa de Atos capítulo 8, a gente encontra Filipe alcançando aquela carruagem do eunuco etíope, né? Servo, ministro do reino de Candace, o Candace, né? Se a gente for ver a questão, não tem acento. E Candace era um título como Faraó, César, Quizar, era um título honorífico, como se dava aos faraós. Faraó não é nome, né? Faraó é título. César também não é nome, é título. E Candace é título. O título de uma rainha etíope. Então, esse judeu que veio até Jerusalém, porque havia de várias nações, figuras convertidas ao judaísmo. A gente falou que o judaísmo tinha um certo preconceito no início, de separar as pessoas, gentil, não gentil, mas quem se converteu ao judaísmo, eles acolhiam, não é? E esse etíope estava em Jerusalém e estava lendo Isaías 53, e Filipe, pelo Espírito, correu, acompanhou a carruagem, ouviu ele lendo, e ele perguntou: entendes o que lês? Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sim. E aí, Filipe entrou na carruagem, anunciou o evangelho para ele a partir de Isaías 53, ele foi batizado e depois Filipe foi arrebatado. É interessante notar que o evangelho vai de carona com esse ministro de Estado etíope para a Etiópia. Os etíopes, na Bíblia inteira, você tem referências muito positivas à nação da Etiópia, inclusive os judeus são comparados com ele em alguns momentos. Desde essa visita da rainha de Sabá, desde essa figura de título, né? Esse eunuco, esse ministro do reino de Candace, a gente tem um destaque. E por fim, Heráclito, só para citar um outro texto de Atos, sabe o apóstolo São Paulo, aquele que vai pregar para todos os gentios? Antes dele pregar, ele é abençoado pela igreja, é separado pela igreja. O Espírito orienta que separem a Barnabé e a Saulo. E antes de separar, Atos 13, Lucas nos narra o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Atos 13, versículo 1.
a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger. Eu vou voltar isso aqui. Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí o Espírito pede que esses homens se reúnam e separem a Barnabé e a Saulo. E eles impuseram as mãos. Entre eles estava um negro. Porque esse Simeão, chamado Níger, a palavra Níger significa negro. Simeão, chamado negro. E por que esse destaque? Por conta dessas características físicas, muito provavelmente por conta da cor de sua pele. Então estava lá um negro abençoando o apóstolo das nações, né? E ele está inserido como profeta e mestre. Pois não, Heráclito? Pastor Sadraque, tem um texto também interessante que está lá em Gênesis 10, que é quando acaba o dilúvio, né? Aí vem os descendentes de Noé. Então existe uma coisa interessante aqui, no capítulo 10 de Gênesis, né? Nos fala das gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aí agora, o capítulo 10 e os versículos de número 6. Capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Esse Cush aqui, já está dizendo, né? Segundo alguns historiadores, diz que esse Cush aqui era uma cor escura, por isso que vem a Puxita, né? Que vem da palavra Puxita. É tanto que aquela mulher que casou com Moisés era Cuxita. Então ela vem dessa linhagem aí. Muito bem. Então, o que a gente está provando aqui nessa noite? Biblicamente, que Deus não tem preconceito, né? E o preconceito e o racismo foi os homens que criaram, não é, pastor Sadraque? Eu queria que o senhor desse continuidade aí com essa aula aí maravilhosa. E Heráclito, olha o seguinte, uma coisa que é importante dizer é que alguns querem justificar biblicamente a origem da cor negra como uma maldição. A gente já teve figuras importantes no pentecostalismo e até na política brasileira, ditos cristãos evangélicos, um pastor de muito destaque, que foram propagadores dessa mentira. Aliás, isso a gente cresceu num ambiente pentecostal em que pessoas acreditavam nisso. Primeiro vem a maldição sobre Caim, que Deus teria marcado Caim por ter matado seu irmão com a cor. Isso não é verdade. A marca que havia em Caim era uma marca que identificava ele como um assassino. Provavelmente um anagrama. Pois não, querido. Porque as pessoas pensam só negro. Poderia ser japonês, poderia ser... Poderia ter aquele galego, como é que se chama? Bem brancão, assim. Albino. Um albino, não é? Na verdade, então, isso aí está fora de cogitação, né, pastor? Provavelmente Deus colocou nele, era com um anagrama, alguma coisa que alguém olhasse, visse nele, uma marca, que alguém olhasse e visse nele, esse é uma pessoa assassina. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que Cã, né, ele foi amaldiçoado pelo pai, e Canaã teria recebido essa maldição em seguida, porque Canaã desrespeitou a nudez do pai e tal, recebeu uma maldição, e esse povo que descendia dele seria escravo. Enfim, olha, queridos, querem correlacionar a maldição que caiu sobre os filhos de Cã, no caso de Canaã, com a ideia da escravidão. Isso não é verdade, porque é o seguinte, vários... Cananeia, por exemplo, né, os cananeus que povoaram a Ásia Menor, que povoaram a Palestina, foi um povo de extremo destaque, um povo de grandes impérios surgiram dali, né? O Império Babilônico, o Império Médio-Persa, até o Império Egípcio mesmo. Esse povo tinha uma ciência evoluidíssima. Quem quer colocar as figuras dos negros como subalternos e como amaldiçoados, tem uma visão totalmente errada do que Deus fez ao criar a família humana. E você destacou bem, esse Cush aqui tem a ver com a região da Etiópia, tem a ver com características raciais, sim. Né? E é interessante notar também... É daqui que surgiu, né? Sim, pode... É que surgiu, não somente o negro, mas algumas raças surgiram daqui, dessa geração Sim. aqui, de Noé, veio tudo daqui, desta geração. Não é nada sobrenatural, mas a Bíblia fala aqui, né, que capítulo 10,
o versículo de número 5 diz: por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então havia já um povo, já havia uma língua, já havia características de pessoas comuns, né? Sim, sim. Se a gente der um salto assim textual e bíblico, eu estava comentando com o senhor, quando a gente estava pensando um pouco dessa live, que Apocalipse nos narra, Apocalipse capítulo 7, que Deus ele tem um interesse em resgatar todas as nações da terra. E na visão lá de João, em Apocalipse capítulo 7, quando ele fala do sangue dos mártires, né, os santos e os mártires que vinham de todos os lugares, ele dá a característica de Apocalipse 7, verso 9. Se eu puder acompanhar, quem estiver assistindo a gente. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Há muitos anos atrás, quando eu fazia teologia, eu vi um missiólogo e teólogo chamado Donald Price fazer uma exposição dentro desse texto de Deus como alguém interessado na diversidade, mesmo diante do culto ao Cordeiro, diante do trono, essas diversidades são identificadas aqui. E ele faz uma pergunta simples para a gente, para a audiência naquela noite. Como é que a gente identifica as nações, tribos, línguas, povos? A gente identifica as nações, línguas, tribos e povos com características dessas nações, línguas, tribos e povos. Não é verdade? A língua é uma característica. A aparência física, a aparência vestual, o trejeito, não é? E toda a expressão que essa pessoa traga em si é que identifica ela como daquela nação, ou daquele povo, ou daquela região. E aí ele falava de forma muito bela, eu fiquei imaginando, então, pessoas, sabe, o africano com aquela sua dança bonita, quando ele vai dar o dízimo, né? Chegando dentro do trono daquele jeito, naquele balançado. Entende? Eu imaginei pessoas com aquela serenidade do oriental, né? Do extremo oriental, aquela figura mais meditativa. Eu comecei a pensar na característica dos povos, né? De como eles agem, de como eles travestem-se, de como eles se apresentam. E eu imaginei aqui que Deus tem interesse, será, em ser adorado na diversidade. Tem interesse em ser adorado por todos os seus filhos na diversidade das nações, das tribos, das línguas. A gente não pode dizer que Deus é exclusivo do europeu. Por muito tempo trouxeram na bagagem do colonizador a ideia de que Deus ele era ocidental, ele era nórdico, ele era europeu. Não sei se o senhor se lembra, pastor Araco, da imagem daquele Jesus de olhos azuis, né? Cabelo escorrido, né? Liso, loiro. Nariz afilado, né, meu irmão? Afilado, sabe? Tudo muito, sabe, naquele desenho bem europeu. Queridos, é preciso que a gente imagine um pouco mais, porque não é um retrato físico de Jesus, isso aí são só projeções, né? É o pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, né? Semblante de dor. A imaginação do poeta, ela é ou de um Cristo amargurado, com aquela coroazinha de espinho na cabeça, ou de um camarada assim, quase etéreo, sabe? Quase assim, fantasmagórico, sabe, Heráclito? E nada tinha a ver com a característica, se estudarmos há 2000 anos atrás, a característica do palestino. O palestino era mais assim, cabelo encrespado, queimado do sol, sabe? Amorenado pelo trabalho braçal, pesqueiro. Não era uma figura com as características nórdicas. Pelo contrário, a gente pode imaginar Jesus negro, sem problema nenhum. Sabe? Eu não estou querendo atribuir essa imagem a Jesus. Estou procurando um texto aqui, viu, Vá? Pode falar. Pois não, querido. A gente pode imaginar, e você que está assistindo a gente, pode interagir conosco também. A gente pode imaginar Jesus com uma característica um pouco mais distinta dessa europeia que foi vendida para a gente. Né? E aliás, se compreender que Jesus passou a infância dele, os primeiros meses de sua vida, os primeiros anos de sua vida na África. Jesus, ele precisou
fugir Tem um texto aqui, de um genocida. tem um texto interessante. Pode falar. Só para concluir, ele precisou fugir de um genocida chamado Herodes, e ele foi se refugiar onde? No Egito. Do Egito chamei meu filho, né? Pode falar, pastor Jaco. Tem um texto interessante aqui em Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Sim. A gente está falando Bonito. sobre preconceito, sobre racismo, porque no mas às vezes os cristãos, nós que somos crentes, somos preconceituosos, sim, né? Né, meu pastor? Sim. Eu Sim, conheço querido. história de pessoas que não deixou sua filha se casar, não queria que sua filha se casasse com um negro. Sim. E olha, e crente, né? Crente, É verdade. religioso. Mas o rapaz era negro e havia uma questão muito difícil nesse ponto. Então, ao Cantares capítulo 1, pastor Sadraque. Sim. Olha que interessante. Verso de número. Vou começar pelo verso 4. Cantares 1,4. Leva-me tu, corremos após ti, ó rei. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos lembraremos mais do que o vinho e os retos te amam. Eu sou. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas dá para entender. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Pronto, aí esse texto aí não é Muito verdade, então bom. havia, não é? E isso é interessante. Salomão era apaixonado por essa morena, né? Era apaixonado por essa morena. E por incrível, sim, há pode alguns teólogos que eu não sei se você vai concordar, que dizem que essa morena representa a igreja, né? Que diz que essa mulher é uma representação da igreja. Não é a que digam isso, eu também não vou dizer isso, porque eu não posso afirmar isso. É uma interpretação tipológica, né? Mas veja bem, esse texto, antes de ser interpretado tipologicamente, ele precisa ser enquadrado dentro da construção do saber do judeu. Esse texto era um texto poético, né? E engraçado o judeu era tão preocupado com esse texto que, saiba de uma coisa, eles proibiam os judeus mais jovens, crianças e mais jovens, de lerem esse texto até alcançar a maioridade, porque eles consideravam que era um texto que tinha elementos do amor eros, né? Elementos mais sensuais, tinha declarações mais sensuais. Quem faz a interpretação tipológica, colocando Jesus como o amado e a amada como a igreja, e essa morena representa a igreja, tem que dar suas voltas para fazê-lo. Nada impede, porque o próprio apóstolo São Paulo compara a igreja com uma noiva de Cristo. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas lendo de forma poética, um livro belo, que fala do amor, que fala do relacionamento entre uma mulher, um homem que ama uma mulher. A mulher dos sonhos de Salomão era morena. Né? A mulher dos sonhos tinha a pele, na pele a marca da cor negra, tinha a marca de alguém que chamava a atenção, porque, olha, não me olhe por ser morena, porque o sol... Enfim, o fato é que nós sabemos que, geneticamente, Heráclito, a melanina foi um dispositivo colocado por Deus na pele humana para proteger-nos, dentre outras coisas, para nos proteger dos raios solares, dos raios ultravioletas. E, assim, evidentemente, isso foi uma composição histórica e foi uma composição antropológica, uma composição biológica do continente africano. Então, quanto mais a presença do sol, mais a presença dessa melanina foi se formando e a gente acabou tendo as características físicas diferenciadas. O que é que quem mora no continente nórdico, mais ao norte, mais lá na Europa, tem a cor tão branca? Porque não toma sol, né? Não toma sol. Verdade. Evidentemente, isso não vai mudar. Agora, geneticamente, isso não vai mudar, porque aí é toda uma geração, né? Toda uma genética hereditária, e as pessoas foram ganhando essas características. Mas
Quanto mais ao sul, quanto mais ligada onde o sol banha mais no planeta, mais escuro é, mais moreno é, não é verdade? E são características também geracionais advindas desse recebimento do sol. Então, essa morena aqui apaixonou o coração de Salomão, isso é muito bonito de se ver. Agora, Heráclito, é importante que a gente diga algumas coisas também, sabe? A igreja, ela traz para dentro de si, não sei se o senhor concorda, um substrato, um resumo, sabe, do que acontece no mundo lá fora. Certo. Então, a gente tem a figura do negro historicamente oprimida. Os estudiosos chamam hoje, colocam um adjetivo para dar maior característica ao racismo, como racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural? Esse racismo estrutural tem a ver com a estrutura, a engrenagem de como a vida funciona. Hoje a gente tem na nação brasileira, tem no continente americano, tem na Europa, em vários outros lugares, esse racismo estrutural. Mas no nosso caso, especificamente, nós somos colonizados pelo branco europeu, né? E esse europeu, ele acaba atingindo não só os negros, não. A gente tem que falar de racismo aí também apontando para o índio, apontando para o cigano, apontando para o negro, e ainda tem o ódio às características culturais de outra pessoa, tem o ódio ao judeu, por exemplo, os nazistas... Não gosta de nordeste. Tem racismo do nordestino, né? E não gosta do nordestino. Exatamente, é uma xenofobia muito ligada a vários braços do racismo, né? Mas eu falava desse racismo estrutural, Heráclito. O que a gente tem no Brasil é resquício, sabe? É uma dívida histórica com o que aconteceu nessa nação. O colonizador chega aqui e diz, essa terra agora é minha. É verdade, já tinha gente morando aqui, né? Mas vamos lá, dominaram essa terra. Aí disseram assim, não, a gente vai ter que trabalhar aqui a terra, porque é uma terra boa de se plantar. Vamos importar a mão de obra. Mas a mão de obra tem que ser barata. Então foi uma mão de obra escrava que veio aqui para essa nação. Em 1888, a princesa Isabel, né, pressionada por várias forças políticas que já previam a república, assinou a lei Áurea e houve a libertação dos escravos. Mas, Heráclito, eu pergunto, essa libertação, ela foi concreta? Foi uma libertação concreta? Ou foi uma libertação só no papel, nego? Eu acho que essa libertação foi no papel só. Sabe por quê? Porque o Brasil, a nação que libertou, e olha que o Brasil foi o último país do mundo a libertar os negros, a abolir a escravatura. O último. Então, há 132 anos atrás, mais de 1,5 milhão de negros foram dispersos pela nação, sem emprego, sem casa e sem estrutura para a nação acolher essas pessoas. Para onde elas foram, Heráclito? Elas subiram os morros cariocas, elas ocuparam espaços de extremidade e à margem da cidade para formar favelas, meu amigo. Eu não estou dizendo que o favelado é pobre e negro, não, mas ele é historicamente por conta desse mal que foi gerado, sabe, Heráclito? Dispersaram a mão de obra dos escravos, agora ninguém era mais escravo, mas esse pessoal vai trabalhar onde? Vai viver de quê? Daí nasce, Heráclito, o que se chama racismo estrutural. Por que é um racismo estrutural? Porque a estrutura brasileira, a estrutura dessa nação, não estava pronta para acolher essas pessoas, entre aspas, libertos. Continuaram sua mão de obra barata, não tinha nome de escravo, não era vendido, mas ia vender o seu trabalho por uma ninharia. Ou viver, sabe, dos poucos recursos que tinham. E como é que iam plantar em cima dos morros cariocas, por exemplo? Então, querido, a gente tem uma dívida histórica terrível. Quando o Brasil, quando um governante cria, por exemplo, uma política de cotas de raça, cota racial, as cotas, né? Eu, a meu ver, eu sou totalmente a favor, viu, Heráclito? Vou logo dizendo. E isso não desmerece o negro, não. Isso é uma tentativa daquele poder estatal, porque só o Estado, para resolver uma coisa tão grande como essa, de corrigir um erro histórico. De pegar essas pessoas que tiveram sempre... Lembrando que essa cota só existe aqui no Brasil, né? Não existe em outros países essa cota não, né? Mas veja, nós fomos o último país a abolir a escravatura. Só temos 132 anos. Não existe essa cota por isso, porque o Brasil foi o último a libertar. É tanto que você vê em outros países aí, negros bem-sucedidos, né?
negros Sim, mas na sociedade. é verdade. Mas no Fora nosso do país, país é eu tô falando, fora difícil. do Brasil. É difícil. Quando você olha a Suprema Corte, um dia desse tinha um negro lá, que era Joaquim Barbosa. De tanta pressão que havia sobre aquele homem, ele saiu. É? Verdade. Um negro que presidiu o STF. Na história toda. Quando você olha para os presidentes do país, nunca tivemos um presidente negro. A gente teve um nordestino, que foi o Lula. Né? Pobre. De origem pobre, no caso. Né? Mas não teve um negro. Teve uma mulher um dia desse, foi empichada, foi impedida, que era a Dilma. A primeira presidente do país. Agora, um negro nunca tivemos. A gente olha nos campos de poder e até na igreja, enquanto substrato da sociedade, quantos presidentes negros o senhor conhece de convenção? Tem alguns, mas não é a maioria, não é? São poucos. A maioria não. Eu lembro que a convenção que tinha de Pernambuco tinha pastores negros. Pastor Leôncio era negro, salvo engano. Verdade. Pastor Leôncio. Pois é, verdade. Mas são raros. Eu sei da história de um pastor negro do campo de Pernambuco, eu só não vou dar nomes para não entrar numa polêmica, mas que foi perseguido lá, que morreu de desgosto em casa, foi arrancado da igreja onde ele era amado, foi arrancado depois de um trabalho que ele coordenou com homens. O filho dele mora aqui na Paraíba, eu não vou dar nome, certo? Mas há um ódio, sabe? Há ainda um substrato da sociedade de ódio contra a figura do negro que vem de muito longe. Por que esse ódio existe? Porque o negro é considerado uma figura intelectualmente menor, é considerado uma figura menosprezada, não é nem considerado um ser humano. Na origem, índio e negro não era humano, rapaz, era animal na leitura do europeu, na leitura do colonizador. Então, querido, como eu estava dizendo, a gente precisa, enquanto igreja, sabe, romper com isso. A igreja precisa abrir a boca e dizer que Deus não faz acepção de pessoa, que a gente não aceita o ódio ao outro ser humano criado pelo Senhor. Quem criou essa diversidade e essa beleza foi Deus, né? A gente não pode aceitar de um cristão. Agora, veja, a igreja cometeu vários erros durante a sua história. Olhando para a igreja americana, a qual a brasileira imita demais, você sabe do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles tiveram, lá é muito complicado, porque eles tiveram uma guerra civil norte-americana, chamada Guerra da Secessão, entre o sul escravocrata e o norte mais libertário. E nesta guerra, a igreja evangélica se posicionou. Nós temos, por exemplo, uma denominação, só para citar uma denominação, um caso de uma denominação brasileira chamada presbiteriana. A igreja presbiteriana, você tem a igreja presbiteriana independente e tem a igreja presbiteriana do Brasil. Houve um cisma dessa igreja, um pouco depois, ou muito próximo da Guerra da Secessão, porque uma parte da cúpula da igreja não aceitava ser subsidiado pela igreja americana, porque a igreja presbiteriana recebia subsídio da igreja americana, e rompeu formando a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Sabe por quê? Porque a igreja presbiteriana do Brasil recebia subsídio da igreja americana, de característica branca e escravocrata americana. Olha só, americana. Aí veio dinheiro para cá, para o Brasil, na época, para né, no caso. Aí né? os caras ficaram com um subsídio. Aí veio a igreja presbiteriana independente. Evidentemente, os que estão hoje, não estou falando do pastor presbiteriano, da denominação igreja presbiteriana, os que estão hoje podem relembrar essa história e podem se fazer as suas escusas. Não estou acusando ninguém. Eu estou só dizendo um fato histórico. E aí você tem lá igrejas que surgem com características de igrejas negras, você tem lá igrejas que surgem com características de igreja branca, lá tem essa separação. Mas é importante saber, a gente estava comentando, não sei se o senhor lembra, de um mártir, né, chamado o Dr. Martin Luther King Jr. Esse pastor negro, ele foi a figura mais importante das figuras norte-americanas, um pastor que comandou a luta contra a segregação racial, principalmente dos estados do Sul, não é? Apartheid, fez uma marcha... Chamado Apartheid. Sim, querido. Chamado Apartheid, né? Na época, o nome. Apartheid? O movimento que ele criou lá era... se chamava... Você lembra o nome? A segregação.
O apartheid é mais para a África do Sul, e a gente pode falar até algumas coisas sobre a África do Sul também. Mas, assim, lá no continente americano, os direitos civis ainda eram muito frágeis, sabe? Em 1967, Martin Luther King Jr. criou um movimento que era um movimento de apoio aos pobres e negros. Esse movimento, capitaneado por Martin Luther King Jr., era chamado For People Camp, era um movimento em que ele levantava várias bandeiras. Dentre as bandeiras que ele levantava, ele trabalhava sobre a questão racial e a pobreza. Mas veja, esse homem foi morto aos 39 anos de idade, alvejado por um atirador negro que não aceitava a sua pregação. Mas quão marcante foi esse homem? Esse homem é o único homem negro que tem um feriado no seu aniversário, se não me engano, no aniversário de morte dele. A sua biografia é muito importante na luta contra a segregação racial. Mas uma característica que eu acho importante destacar nele: ele imitava o Cristo, de quem ele se dizia discípulo, pastor, batista, negro, e ele imitava uma ideia de um indiano chamado Mahatma Gandhi. Gandhi pregava uma ideia filosófica chamada Satyagraha. O que é a Satyagraha? É a ideia da manifestação não violenta. Gandhi, por exemplo, em seu país, lá na Índia, ele se insurgiu contra os ingleses. Os ingleses são cristãos. Ele não chegou um dia para os ingleses e disse assim: olha, eu creio no vosso Cristo, mas eu desconheço o Cristo através das atitudes de vocês. Não creio no vosso cristianismo. E ele foi responsável pela independência da Índia, e sem derramar uma gota de sangue. Ele se levantou fazendo uma manifestação chamada não violenta, que se denominou de Satyagraha. Martin Luther King imitou. Fez várias marchas, não havia quebra-quebra, não havia nada disso, certo? Eu até entendo alguns exaltados e querer invadir loja, quebrar, não sei o que, queimar, fazer isso, aquilo outro, mas não havia. Evidentemente o Estado também ficou na dele. Houve violência muito grande, porque o Estado vai para ordenar o status quo, o estabelecimento, do que está ao seu redor. Rapaz, o pastor Luther King com seus companheiros sofreram prisão, apanharam bastante, mas, queridos, a marca ficou. A marca de alguém que lutou contra a segregação racial. Muito tem que se fazer lá nos Estados Unidos, mas muito tem que se fazer aqui também. Eu fico olhando, sabe, Heráclito, que morreu um homem chamado George Floyd. Você sabia que ele era cristão? O sepultamento dele aconteceu hoje. Verdade. E foi numa igreja. Foi gospel, né? O pessoal cantando, fazendo pregações e tudo mais. Uma igreja gospel americana, negra americana. O fato é que morreu esse homem e o mundo inteiro se mobilizou. Heráclito, quantos negros morrem aqui no nosso país? A gente tem uma história que faz um ano agora, de um cidadão, um músico negro, que o seu carro foi alvejado com 80 tiros. Né? Uma criança que a polícia invadiu a casa e desferiu dezenas de tiros sobre ele para matar. Então, vários negros são mortos. Olha só, dentre os homicídios contra a pessoa humana no país, sabe? Nos dito pelo Atlas da Violência Brasileira, 2018. Esse Atlas da Violência diz que, dentre os homicídios cometidos contra pessoas humanas no Brasil, 77% dos que morreram eram negros. Nós somos, Heráclito, 55% da população brasileira, 55%, nós somos a maioria. Eu digo nós, queridos, porque também sou negro. Eu posso ter faltado melanina aqui, eu acho tão bonita a sua cor. O senhor é lindo. Amém, meu filho. Deus abençoe. Em plena live, eu digo, o senhor é lindo. Eu sei que a irmã Dilminha também acha isso. Irmã Dilma, acho muito isso também. Amém, meu pastor. Isso é bom, mas, olha, isso é bom. Eu sofri, Heráclito, racismo, eu sofri preconceito terrível na escola. Se os senhores observarem bem as minhas características, eu tenho um lábio até mais grosso que o seu. Não sei se o senhor notou isso. Eu tenho um nariz assim, até bem achatadinho, né? Então, eu sou alguém de origem negra. Eu sou fruto, Heráclito. Aliás, no Brasil, não há esse negócio de negro e branco, não. Cara, não tem branco aqui puro, sabe? Essa ideia de branquitude pura não existe. Sabe, se a gente for estudar a genética brasileira, não tem esse negócio. Então, eu sou fruto de uma mistura. Na minha ascendência genealógica, tem portugueses, certo? Mas tem caboclo. Você sabe que caboclo é a mistura de índio com o negro, né? E tem negro. E tem branco, né? Então, tem o branco, português,
Tenho a branquitude da minha avó, que eu não sei que ascendência ela tinha, avó paterna. Tem o avô paterno, que era negro, dos beiços bem grande como o meu. E tem a cabocla, que era minha avó materna. A cabocla é a mistura de índio com preto. Então eu sou essa mistura, cara. Eu sou isso. Quando eu estava na escola... Pois não, querido? E é por isso que lá no céu é raças, tribos e nações, como você leu aí no texto do Apocalipse, né? Lá no céu da diversidade. Essa mistura aí de raças e de características. Deus é lindo, né, meu irmão? Não o seu assunto, que você entra ainda. E que nós possamos deixar de ser isso, ter esse preconceito, até no meio evangélico, no nosso meio, esse preconceito aí. Tem até pessoas que estão concordando aqui, ó. Concordo plenamente com o senhor, professor. Então, veja bem, pastor Sadraque, as pessoas cristãos precisam deixar desse preconceito, né? No meio do nosso meio. Negro, preconceito em todos os sentidos, não é só no negro. Eu queria que o senhor continuasse, pastor. A gente pode entrar até em outros temas relacionados a isso. Eu teria a questão de gênero também, mas não é o momento. A gente está falando mais sobre a questão da negritude. Partidário também. Existe o preconceito partidário, né? Político, né? Porque um é do partido B, outro é do C, e fica essa coisa feia. Como cristão, eu acho que tão feio você tá na sua rede social, colocando... eu acho isso fora. Para mim, politicamente falando, é você colocar Cristo. É tanto que essa live é bíblica, não é? Conselhos bíblicos, dentro da palavra, então está saindo da palavra aqui, porque a Bíblia é quem vai fundamentar todas as coisas da nossa vida, né, pastor Sadraque? É verdade, é verdade. Tem alguém falando, me chamando de pastor Sadraque, abençoado, muito obrigado. Igreja Verdade que Liberta. Muito bem. Aí, pastor Heráclito, deixa eu dar um pequeno testemunho. Eu diria que o senhor deve ter até muito mais testemunho do que eu. Mas, assim, eu também tenho testemunho de que foi um jovem, na minha infância e juventude, alguém que sofreu preconceito. Primeiro eu olhava o meu cabelo, é um cabelo fininho, mas aí ele encaracola. Meu nariz, minha boca. O senhor acredita que um cidadão, eu sei o nome dele até hoje, eu sei que ele era evangélico. Aliás, ele era presbiteriano, talvez vindo daquela igreja escravocrata lá dos Estados Unidos. Ele fez uma música, uma paródia, em cima de uma música do Roberto Carlos, para falar das minhas características físicas. E o versinho dizia assim, não vou cantar não, porque eu me entristeço. Se tem cabelo de mola, se tem beiço de burro, se tem nariz de tamanduá, parece Sadraque, né, tio? Aí ele pegou aquela música do Roberto Carlos com balão mágico e botou a melodia aí. Né? Eu não vou cantar não, Heráclito, porque eu não quero que ninguém grave. Naquela época você ficou triste, hoje você fica alegre, né, meu irmão? Hoje você fica feliz, sabe? É verdade. Você tem Heráclito, no sangue agora, a raça negra. Eu passei anos angustiado com isso. Os meus lábios, eu queria fazer uma cirurgia plástica para remover o excesso de carne nos meus lábios. Você me imagine bem, eu queria fazer cirurgia no meu nariz, eu queria mudar as minhas características, porque eu era feio. Eu me considerava alguém com características, sabe, enfeiadas e que atraía uma atenção desnecessária para mim. Olha só, querido, eu acreditar nisso, então foi uma criança que fiquei até deprimido com essa história, rapaz. Logo cedo eu tive que encarar o que era depressão, por conta do preconceito racial. Porque quais eram as características apontadas em mim? Não tinha melanina e eu, assim, queria tanto que o Papai do Céu tivesse colocado mais cor em mim. Eu ficaria bonito como o senhor aparece no vídeo, bonito. Eu queria, é sério, velho. Mas faltou melanina. Mas aí pegaram as características físicas minhas, um cristão, colega de escola, e cantavam no fundo da sala, fazendo coro com outros, para destacar as minhas características de negritude e as minhas características enfeiadas. Até que alguém disse que os meus lábios eram lábios bons para beijar, pastor. Olha só. Eu não quero... Mas, rapaz, faltava estima em mim, sabe? Faltava autoestima. Olha só, cara. Eu me detestava. Eu queria fazer plástica. Pastor Sadraque, e quem sabe que existem até pessoas ainda nesse mesmo
vivendo isso que o senhor já viveu, né? Por conta desse preconceito. E eu digo uma coisa, um crente salvo, uma pessoa salva, se ele tinha esse preconceito, ele acaba com esse preconceito, porque a luz da Bíblia não mostra isso, que nós não podemos ter esse tipo de preconceito. Se a pessoa é negra, se a pessoa é gorda, se a pessoa é baixinha, se a pessoa é alta, se a pessoa... Não é verdade? Cada um tem a sua forma, o seu jeito, e Deus o ama assim do jeito que ele é. Deus acolhe a todos, e não tem isso não, cara. A gente, esse padrão de beleza que vem da mídia, que vem do cinema, das telenovelas, que vem, sabe, da música, que vem da musa. A musa de alguém é loura, a musa de alguém é branquinha, é magrinha, a musa de alguém tem boca pequena, nariz pequeno, a musa de alguém, mas não é a minha musa. A musa de Salomão era morena. A musa de Salomão inspirava Salomão, era morena. E Deus não tem esse olhar, Heráclito. Deus acolhe a todos. A gente aqui também não prega um preconceito contra o branco. A gente não prega um preconceito contra o amarelo, né, os de origem extremo-oriental, contra os índios, né, contra o judeu ou contra os negros africanos. De jeito nenhum. O Cristo, Deus não faz acepção de pessoa. E foi Cristo que me curou, viu, Heráclito? Foi o amor cristão, foi a amizade de muitas pessoas, sabe? Que chegaram na minha vida e me amaram como eu sou, me aceitaram. Aí eu tive que compensar isso, porque eu fui deprimido, fui alguém angustiado. Eu não fui de tendência suicida. Logo cedo, minha mãe tentava infundir muita autoestima em mim, mas eu tinha autoestima baixa. Eu tinha autoestima baixa por conta dessas críticas cotidianas. Ser chamado de besta e burro, né, rapaz? Olha só. E hoje essa boca prega o evangelho, né? Esse nariz ajuda na respiração. Esse cabelinho aqui ainda cobra, tá quase ficando careca, mas cobre aqui a cabeça. Eu não tenho mais nenhuma preocupação com isso, sabe? Agora, é verdade que eu também não cresci num contexto pobre, né? Eu cresci num contexto mais ou menos pobre. Filho de pastor não é rico, meu pai nunca se locupletou de nada da igreja, mas isso me ajudou um pouco, porque eu tive uma educação melhor, eu tive acesso a uma fundação, que foi a Fundação Bradesco. Olhar que eu sofri esse preconceito, mas a escola foi muito boa para mim. Eu tenho 2 formaturas, pastor. Eu sou teólogo, eu sou formado em Direito e deixei uma outra graduação que era Letras para trás. Fui professor de seminário, sou pastor ordenado, somos, né, eu e o senhor, pastor do mesmo quadro denominacional que é a Assembleia de Deus, e eu sou também alguém que trabalha no Poder Legislativo, né? Veja, Deus me deu grandes e preciosas oportunidades, pastor Heráclito, mas quantos não tiveram isso? Quantos morreram, abordados, foram cooptados, puxados para o tráfico de drogas, para a bandidagem, gente da sua geração, da minha geração, não é verdade, querido? Gente que o senhor conheceu lá no bairro onde o senhor conheceu, no bairro onde eu cresci, que mora até hoje, que é Mangabeira. Gente que não existe mais, né? Foi puxado para o crime, não teve a oportunidade de conhecer o evangelho, de ser acolhido por uma comunidade de amor, entende, meu irmão? Então, a gente precisa romper com isso. Levar um evangelho que traga libertação para as pessoas. A graça salvadora de Cristo e a cura para essas feridas históricas, meu irmão. Sabe? É isso. E o Cristo que abriu os braços, ele abriu os braços para todo mundo. Sabe? Cresceu em contexto de pobreza. Deus é o amor incondicional, né? Incondicional. O amor. Enquanto aquele americano foi morto daquele jeito, Jesus deu vida para todos os seres humanos, negros, pardos, todas as nações da terra. E nós estamos envolvidos neste amor. E este amor nos constrange. E que nós possamos tirar todo o preconceito de todos os sentidos, se é da religião B, da religião C. Eu tenho que amá-lo, eu tenho que aceitar ele, não é? Sem preconceito, a gente pode talvez não concordar com algumas atitudes, mas isso não é me deixar como chegar alguém que não professa a minha fé, ele chegou, eu saio, não. Eu tenho que aceitá-lo, eu tenho que ser uma pessoa até carismática com ele, para mim, até conquistar ele para Cristo. Então, esse preconceito aí está fora da palavra, qualquer tipo de preconceito, não é racismo, nós não aceitamos o nome de Jesus, né, pastor Sadra? Porque a Bíblia não nos ensina verdade. Assim. E é preciso, Heráclito, a gente ter uma voz profética, sabe, Heráclito? Você fez uma crítica ainda há pouco sobre o envolvimento da igreja com política.
É importante que a gente perceba que algumas pessoas acabam perdendo a cor, perdendo a força, perdendo a autoridade profética quando se envolvem politicamente com essa estrutura. O Estado, ele vai ser sempre ante Deus. A gente não pode ter a esperança de que a gente tem daqui um Estado teocrático, sabe? Era Deus governando. Deus e a Bíblia diz, o mundo é jaz do maligno. Então, queira ou não, a política é do mundo mesmo. Não adianta, não tem para onde. Então, o mundo é jaz do maligno. Precisamos, mas, infelizmente, cristianismo e política, eu acho que elas não se casam muito, não, sabe, pastor Sadraque? A gente precisa da política, mas... Nós temos políticas, né? A gente precisa pluralizar essa palavra, políticas. E aí, a política enquanto partidária, a política enquanto Estado, ela é uma coisa, e políticas, e aí a igreja faz, a gente se omite, sabe, de falar temas como esse. A gente quer fazer uma live aqui profética, a gente quer fazer nada contra. Traz consolo para as pessoas também. A gente quer fazer uma live, sei lá, falando de abobrinhas, mas assim, a gente tem que usar essa força para evangelizar, é verdade, mas tem que usar essa força também para ser profeta de Deus. E a gente não aceita, a gente não concorda, porque o evangelho mostra isso, que Deus é um Deus de amor, como o senhor falou. E a gente tem que levantar como força profética, sabe, pastor Elaco? A gente perde a força profética quando a gente se une a um determinado grupo. Ainda mais quando um determinado grupo político prega certos ódios. Eu não tenho bandeira com nada, cara. Assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Não tem um Messias, né? Não existe uma figura para salvar o Brasil a partir do político, não. Quem vai salvar o Brasil do estado de coisas que a gente vive é o amor cristão, é o evangelho, são os valores do reino de Deus. Ela está aparecendo aqui encerrar. Essa live, ela dura quanto tempo? É uma hora. Uma hora. O senhor sabe quando é que a gente começou esse negócio? Faz 1 hora já, porque quando a live só tem 1 hora, viu? Pronto. Então a gente vai fazer os colóquios finais, né? Os colóquios finais. Se você quiser colocar de novo, aí aperta de novo lá e me convida. Mas foi bom demais para não enfadar o povo, não ficar uma live cansativa. Verdade, eu sei que teve gente que recebeu essa palavra maravilhosa. Pastor Sadraque, vamos ter outros temas aí. Vamos continuar, né? Depois, né? Fazendo. Eu amei, viu? Foi muito bom. Meu irmão, peguei de surpresa. Gente... Do improviso. Amém. Bom, negão. Então, um grande abraço. Deus te abençoe, viu? Tu és um amigão. Deus abençoe para mim. Estamos juntos. Muito bom a gente estar junto. Tamo junto. Não olheis por você, moreno, porque eu sou queimado pelo sol da justiça, viu? E bonitão, cara. Eu queria... Me empreste um pouquinho dessa cor aí, meu filho. Eu lhe dou. Irmão, as pessoas que participaram, deixar um abraço aí ao povo aí. Foi muita gente que entrou aí. Você vai ver quantas pessoas entraram quando acabar aí. Você vai ver, viu? Foi muito bom, né? Muito bem, muito bem. Foi, com certeza. Um abraço a quem esteve conosco até agora. Um abração. Até mais, pastor. Deus te abençoe. Um abraço. Foi bom demais. Cheiro no coração. Amém. Outro para você, querido. Tchau.